ter esse prazo estendido, pelo menos mais 60 dias, para realizar os trabalhos. Agora a gente aguarda os próximos passos e a decisão do ministro, então, André Mendonça. Neila. Muito bem, seguimos acompanhando. Camila, obrigada pelas informações. Bom trabalho para você aí na Câmara dos Deputados. Tá aí, matéria na tela, Felipe. A CPI do crime organizado convoca a ex-noiva de Vorcaro e rejeita Valdemar. Valdemar Costa Neto, que é o presidente nacional do PL, partido de Jair Bolsonaro. E certamente a Marta Graeff, que é a ex-noiva do Daniel Vorcaro, vai conseguir esse habeas corpus junto ao André Mendonça, porque a gente vem vendo esse movimento do próprio ministro relator no Supremo Tribunal Federal de proteger as informações que ele considera pessoais do Daniel Vorcaro. Vimos isso no momento que ele decide fechar a tal da sala cofre lá no Senado, que continha as informações também pessoais dos celulares do Daniel Vorcaro. Sendo assim, não faz o menor sentido ele consentir ou ele não deliberar pelo habeas corpus da Marta Graeff, já que ele entende que as mensagens trocadas entre Daniel Vorcaro e a Marta Graeff são de cunho pessoal, ele certamente vai entender que ouvir a Marta Graeff também não faz o menor sentido e que as conversas que eles trocaram era de cunho pessoal. E se o André Mendonça está dando habeas corpus aí para pessoas muito mais relevantes relevantes, quando eu digo relevantes, é no sentido de pessoas públicas e pessoas que teriam sim a obrigação de falar com o público brasileiro, de dar satisfação para o público brasileiro, se ele está liberando essas pessoas de falarem, imagina a Marta, que não tem essa, digamos, obrigação. Ela não é uma pessoa pública, ela não é um servidor público, ela não foi escolhida, ela não foi votada por nós para estar aqui trabalhando por nós, brasileiros. Então, assim, certamente ela vai conseguir esse habeas corpus para não depor em qualquer uma das CPIs que ela for convidada ou convocada, Felipe. Esse é o ponto, Neila. Esse é o ponto, né? Se o STF tem dado, né, decisões concedendo a facultatividade de investigados, né, irem ou não irem para a CPMI, fica imaginando uma testemunha, né? Se o investigado pode decidir se vai ou não vai, né, de acordo com a sua convicção, para depor na CPI, uma testemunha, muito mais tem esse direito à facultatividade, né? Então, com toda certeza, se o advogado da Marta Graeff entrar no STF, vai conseguir o mesmo habeas corpus e vai conseguir não ir até a CPI do crime organizado, né? E aí tem uma questão que eu coloco aqui, Neila, até que ponto, né, chamar a namorada do Daniel Vorcaro, nesse caso, seria bom, né, ou seria útil para a investigação, tá? Ainda mais relacionada com crime organizado. A Marta Graeff não deve nada à justiça, né, até o momento. A Marta Graeff, a única questão que envolve ela é que é ex-namorada do Daniel Vorcaro, que o Daniel Vorcaro ele dividia algumas questões com ela, públicas, né, que já estão algumas questões com ela que já estão publicizadas nas mensagens que foram compartilhadas e foram vazadas para o público, né? Então, mais uma vez, Neila, a minha preocupação é que o fato de chamar a Marta Graeff para depor, né, como testemunha, além de não ter nada a acrescentar na investigação da CPI do crime organizado, é bom lembrar que a CPI do crime organizado visa como objetivo, né, analisar questões relacionadas com crime organizado e surgiu por conta daquela operação da polícia no Rio de Janeiro. E aí conseguiram, né, identificar que poderia haver alguma implicação dos fundos administrados pelo Banco Master, especialmente o REAG, né, relacionado com o crime organizado. E é bom lembrar que, ao que tudo indica, a Marta Graeff não tem nada a contribuir com essa investigação, né? Então, eu me coloco aqui a seguinte pergunta: por que chamar a Marta Graeff? Colocar no holofote mais uma vez, uma mulher que teve a vida pessoal devasada, né, por conta da divulgação das mensagens privadas dela, né? Mais uma vez, Neila, meu medo é essa questão bater de forma indevida e desproporcional nas costas do polo mais fraco, que é uma mulher que o único crime que ela cometeu, que não foi crime, foi namorar esse banqueiro Daniel Vorcaro. É o famoso, o meu crime foi amar demais, né, Felipe?
Mas, brincadeiras à parte, você tem toda a razão no seu ponto de vista. Se toda mulher que tiver aí as conversas abertas, a mulher de um homem público ou de um homem que tem assim tanto poder, porque sempre vai haver conversas entre um marido e uma mulher, ou entre um noivo e uma noiva, um companheiro e uma companheira. O que ela sabia das conversas que nós já tivemos acesso, o que ela sabia é que havia os encontros, mas do que a gente também teve acesso, não dá para saber se ela entendia os motivos dos encontros. Óbvio que ela sabia a importância daquelas pessoas, a relevância daquele networking, mas ela não sabia o mal que aquilo traria, por exemplo, a terceiros, as pessoas que estavam investindo dinheiro no banco. Então, assim, não dá para julgá-la, realmente ela não é investigada, não dá para colocar a culpa, mais uma vez, no polo mais fraco, que é uma mulher que apenas compartilhava a relação com o seu companheiro. Então, você tem toda a razão no seu comentário, não tem que chamar Marta Graeff, a não ser que ela tivesse qualquer tipo de participação, e isso não foi comprovado. Não foi comprovado. Então, nada disso, nada de investigação a uma companheira que apenas trocava aí as conversas com o seu companheiro. Bom,